I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. Bom, e a perspectiva para o setor, né, do varejo nesse ano? É boa? Não, é de deterioração, né, porque o baixo crescimento econômico, combinado, né, com a alta dos juros, isso acaba elevando o endividamento das famílias, né, incertezas quanto à sustentabilidade, né, para baixar a inflação, que começa a mostrar as garras outra vez. Isso tudo vai limitar a demanda do setor, vai pressionar a geração de caixa, né, vai ficar mais caro para elas produzirem, né, e, consequentemente, com taxa de juros mais altas, escassez de suprimentos, que ainda há problema na cadeia de suprimentos, elas vão tentar repassar, não vão conseguir, né? E vai virar aquela bola de neve, né? O setor discricionário, que é dependente do crédito, né? Caso dos eletroeletrônicos, bens de consumo duráveis, né? Vestuário, eles são os mais vulneráveis nessa restrição de renda. Então, o diferencial vai ser a política macroeconômica do governo. Mas a gente já tem um histórico aí, né? Enfim, né? Nem vou falar muito. Meu advogado está de férias, vou ficar calada. Então, vai ser esse diferencial, porque a economia precisa de uma melhora significativa, né, para que as pessoas recuperem o poder de compra. E isso é que vai direcionar, né, isso que vai indicar o direcionamento do setor. Você fala, 3 anos atrás, com R$ 100 eu comprava isso, isso e aquilo, eu comprava um monte de coisa. Hoje, 2, 3 itens, né, e olhe lá. Claro, gente, a moeda vai se desvalorizando, né? E na piora da inflação, menor é o poder de compra, né? As pessoas não conseguem ver isso. Não, até assim funciona, né? Há uma desvalorização. E aqui eu vou começar com Vivara, né? Nessa semana até mostrei aqui na quinta-feira uma entrada, que foi o fundo duplo que ela formou aqui, né? Tinha uns 70, para voltar a 22. Só que ontem, né, ela abriu aqui com um gap de exaustão, não confirmou, voltou, mas não confirmou. E aí acabou deixando outro fundo duplo aqui, né, na faixa de 21,50. Ela tem que confirmar que 21,74, né, para tentar voltar nesses 22. Só que aqui, né, a Vivara, pelo que a gente consegue ver, parece que ela vai ignorar essa barra aqui da semana do dia 13, né, para testar os 21. Inclusive, aqui, esse último movimento que ela fez, quando voltou a superar, não foi tão significativo assim. Ela ainda veio a 24. Aqui as médias vão se cruzando, olha, muito pequeno aqui o movimento. Então, bem provável ela ignorar e voltar a 21. E olha, ela já engolfou aqui também no fechamento, né? E o mês, né? Porque o mês de janeiro, apesar do avanço aqui, que foi 24, ela deixou aqui, né? O papel deixou um falso pimbar. Fevereiro, ela começou com um gap, né, de exaustão, testou isso aqui outra vez e nada. E a gente vê que a faixa de 21 tem muito comprador, já foi testada várias vezes, né? O primeiro teste começou em novembro de 2020, depois ela se aproximou em março de 2021, voltou no início do ano passado, né? E vai entrando pressão de compra sempre que há teste aqui. Então, essa é a principal zona. E o que a gente consegue ver aqui é um ombro, cabeça a ombro também para Viva 3, né? Então, aqui, essa é a neckline. Se ela romper, né, a gente tem movimento aqui na faixa de R$ 15, foi o ponto de reversão dela. Ela refaz aqui o movimento. Que inclusive, olha, em abril, mas só em maio, né, que ela confirmou o mesmo nível. Ainda voltou a testar outra vez. Abriu aqui com gap, fechou, mas voltou a 21.
Então, aqui veja a maior probabilidade, né? Ó, o histograma, né? Ainda não confirmou, tudo depende dos 21. Eu acredito que vai haver esse teste ainda na próxima semana, dela começar a semana aqui nesse número inteiro, né? Olha, 1 hora, tá vendo? Para mim, ela vai testar esse número inteiro, maior probabilidade, né? Bom, aqui acima do Ibovespa a gente tem o Vulcabras, né? E logo abaixo, vamos olhar a Grendene também, né? Que está brigando aqui com a Lelis Blanc e a Viva 3. Vamos olhar a Vulcabras, o que tem aqui? E, ó, liquidez terrível aqui, que não tem, né? Nos 5 minutos. Ó, quando o papel tem muita sombra, né? Tem que ter cuidado. Ter cuidado, porque isso aqui dá stop, né? Se piscar, deu stop. Tem que ter muito cuidado aqui. O Vulcabras, que nem numa hora, né? Que a gente vê muita sombra. Então, papéis assim como esse, inclusive porque não tem liquidez no 5, é melhor procurar tempos maiores, né? Então, aqui Vulcabras tem essa barra grande, um retorno aí do carnaval. Ela abriu em 11,59. Então, pelo que a gente vê aqui, tem aqui a divergência, né? Para ela voltar nessa barra grande. Inclusive, olha, o ABV vai embolando aqui embaixo. Aqui o histograma ainda não deu sinal, né? Ela já voltou do carnaval com 5,26. Barra muito grande, ó. Barra que ela deixou aqui já na parte da tarde, dia 22, né? Então, eu tenho aqui um... Eu tenho um retorno nessa abertura, né? Faixa de 11,50. Aqui na semana, né, mesmo que ela faça aqui uma recuperação, na semana a pressão é de venda. Ela está mesmo aqui numa zona de decisão, que é a faixa de R$ 11. Porque se ela confirmar esses 11, né, ela tem esse movimento aqui para refazer. Então, vem a caminho aqui de 9,50. A Vulcabras. 9,50 não. R$ 10. Ela vem testar esse número inteiro. Foi o ponto de reversão dela em julho de 2022 que ela deixou aqui um engolfo. Né? Mas só semana de 8 de julho, só confirmou na semana seguinte. Então é para cá que ela volta. Mesmo que ela faça aqui uma recuperação, né? Tente aqui a faixa de 11,50, que é provável. E aí, o que a gente tem aqui? Ela continua, né? Que olha, falso pin-bar. E aqui ela continua. E aí sim, né? Tenta refazer isso aqui. E aí é justamente onde ela volta, né, a tentar esses 11,50. Essa é a possibilidade aqui de Vulcabras, né? Porque a pressão de venda, mostrando pressão de venda aqui ainda, né? Mesmo com a recuperação numa hora, provavelmente ela vai fazer. Tudo indica ali. E no mês, né, Vulcabras está aqui numa zona de 61,8. Ela tem essa barra grande aqui de setembro de 2011, né? Abertura em 16,85. No entanto, né, ela encontrou resistência onde? Em 14, porque ela está numa zona vendedora, né, 61,8, que ela voltou aqui em novembro. Voltou em novembro, mas acabou revertendo o engolfo de baixo que ela deixou aqui, já com falso pin-bar em outubro. Ó, barra grande, né, de agosto. Então, barra grande e candle de longa sombra atuam como ímãs, são verdadeiros ímãs, né? O ativo acaba voltando naquela abertura da barra grande ou a testar aquela sombra. Então, aqui é o primeiro movimento ainda, né? Portanto, vai haver mais uma recuperação, mas ainda tem teste aqui de R$ 10. O problema de Vulcabras está aqui embaixo ainda, né? Que é esse 38,2, 7, mas ela não vai reverter aqui também, porque
Esse 38,2 só vai ser confirmado aqui embaixo. Então, aqui ela ainda pode buscar mais uma recuperação, né? Vê a R$ 10, em R$ 10 aqui pode entrar a pressão de compra para ela buscar recuperação. Essa é a possibilidade, né? No mês está numa zona de 68, mas eu não tenho sinal aqui. Porque ela só vai reverter aqui embaixo, né? Se perder os R$ 9. É aqui que o movimento acelera. Essa é a possibilidade, né, de Vulcabras, para Vulcabras. Outra, né, aqui do varejo, será Grendene. Bom, Grendene está trabalhando aqui num fundo duplo, né? Agora está acumulando esse intervalo, faixa de 6,50 e os R$ 6, né? Esse fundo duplo só vai ser confirmado aqui no 6,80, né? Para refazer movimento, que é o movimento de novembro, né? Onde muito papel reverteu. Abertura aqui em 7,30. Então, vai se aproximar da faixa de 7,50. Isso aqui que ele tem para refazer o papel, né? O ABV está muito embolado, né? Eu tenho aqui no retorno do carnaval um hangman, justamente na faixa de 650. Então, assim, aqui que a gente vê numa hora, né, é que vai haver mais um teste, mas se o papel não avançar, é onde vai voltar a buscar os R$ 6, né? Ou seja, pelos candles baixistas que a gente vê aqui, a reversão ainda está para acontecer. Então, é que formou fundo duplo, né? Mas não confirmou, né? Tá muita briga aqui no 6,50 e o movimento aqui é bem, bem fraco, né? Semana, ó. O OBV tá muito aqui embaixo. Então, tem que ter cuidado. Se a gente olhar aqui também, olha, um triângulo ascendente, justamente essa faixa 6,50 tem que superar, né? A gente tem um grande vazio aqui, mas o caminho é a barra grande da semana do dia 7, que é 7,33, né? Vai se aproximar da faixa 50. A gente tem aqui um vazio, média flat, justamente aqui nesse nível. Aqui também o OBV está muito aqui embaixo, né? O histograma também. E o mês, né? O mês Grendene, esse aqui foi janeiro de 2020, né? Começo aqui da pandemia. Agosto de 2021, né? Foi quando ela fez a máxima de 11,85. Depois voltou em abril de 2022. Mas aí foi R$ 10, onde ela já reverteu aqui, zona de 61,8, que ela não confirmou, o papel não confirmou. A mínima, né, de 2020 é maio, que é 5,20. Então, aqui, a zona de compra de Grendene está aqui embaixo, que é justamente aqui, se aproximar, né, próximo a esses R$ 5. Olha o mês, péssimo. Só que o que a gente vê aqui, né, o OBV também não confirma não os repicos que ela tem feito. Ok, ó, começou a entrar a pressão de compra, que antes a gente tem aqui o limite, né, que é um número inteiro, R$ 6, mas a zona de compra dela ainda está aqui embaixo. Então, pelo que a gente vê, ela vai voltar a buscar o mês de novembro, né, que é aquele 7,30, agora. Daqui onde ela pode reverter outra vez, né, para renovar a mínima aqui, próximo a esses R$ 5. A zona de compra dela está aqui. Aí você fala, o que é a zona de compra? Aí no filme, Ingrid. O que é a zona de compra, quando você fala em zona de compra? Essas zonas vermelhas são de venda, mas aqui é de compra. Ou seja, ela pode até fazer um repique aqui, mas onde vai haver reversão, está aqui embaixo ainda. Isso aqui é a zona de reversão, assim como essas. Então, a pressão maior, né, vai acontecer aqui embaixo ainda. Porque o ABV também não confirma, não. E olha a indecisão ainda no 6,50. Tem um ringman aqui, por enquanto, fevereiro. Então, a faixa de 6,50 aqui é que vai confirmar, né? Para ela refazer o movimento.
Do contrário, como eu já tenho padrão baixista, na próxima semana é onde ela volta aí a atuar nos R$ 6, né? Ela pode haver aqui mais um teste no início da semana, mas é para ela acabar voltando, né? Porque a mínima aqui dela, né, dessa semana, é 6,35, então ela pode confirmar esse 6,50, né, na próxima semana. Grendene, vamos olhar Renner e Soma 3. Bom, Soma, né? Estão vendo aqui que a gente tem fundos mais altos, mas nenhum confirma, eles continuam apontando aqui para baixo, inclusive, olha, vai vai aqui cruzando as médias, né, me dando essa continuação, né. Ela tentou um primeiro movimento, que foi a 9,50, né, essa barra grande aqui no dia 9, a abertura está em 9,65 ainda, mas a zona de força está aqui. Ela tem um vazio, né, é a faixa aqui de R$ 11, mas para isso, né, ela tem que voltar a superar os 10. Então, aqui, provavelmente, Soma vai voltar aqui a atuar em 8,50, porque a gente tem uma barra grande aqui também, semana do dia 13. Então, onde volta, aqui na faixa de 8,50, e aí sim, onde pode, né, deixar um fundo mais alto para refazer esse movimento. Porque foi aqui, né, no dia 3, no início do mês até, não, dia 2, dia 3 ela abriu aqui, começou aqui com gap, não fechou, ela abriu em 10,49. Então, ela pode refazer esse movimento, né? Que a média aqui está flat, caminho dos 10,50. Tudo depende aqui, né, desse número inteiro também. Eu acredito aqui para a soma, é mais um teste aqui de 8,50, né? Para tentar romper e fazer movimento, isso aqui. Deixar um fundo mais alto. Semana, ó, já começou aqui a fazer o primeiro movimento, né? Tem essa barra grande, faixa de R$ 10, sombra. Primeira tentativa onde que ela pode refazer. O OBV não confirma, nem o histograma. Estão vendo aqui fundos mais altos, né? E o oscilador sobe, o papel continua caindo, essa divergência escondida. Né? Ainda não confirmou esses R$ 9, está testando aqui, mas ainda não confirmou. Pressão de venda ainda para soma 3, né? Porque ela só vai reverter quando voltar a superar 12, está longe. E o mês, né? A primeira resistência importante aqui, né, é 10,50, que é justamente aquele movimento que a gente viu ali anteriormente, que é o candle de estreia dela, é a mínima, julho de 2020. E aqui tem um engolfo, né, falso pimbar em janeiro, um engolfo em fevereiro, né, a barra é grande, então ela tem a mínima histórica dela, né, que é 8,53, mas ela já foi mais abaixo, 8,39, mas ela ainda não confirmou 8,50. Então, aqui é capaz da próxima semana ela voltar para atuar como suporte, né? Para ela buscar esses R$ 10, que a barra é grande. Mas o ABV também continua caindo aqui no mês. Ó. Tá péssimo, né? Tá horroroso esse gráfico aqui de soma. Ó, engolfou aqui, vai haver mais um teste nesses 10 provavelmente, mas ela só reverte aqui, o movimento. Tá bem ruim mesmo. Então, assim, para compra tá difícil, né? Porque os movimentos aqui estão bem pequenos, bem limitados, né? Mas é claro, depende muito também do lote que você entrar, claro que você faz dinheiro, né? Ó, aqui já tem dinheiro para caramba esse movimento aqui. Aqui tem dinheiro para caramba, né? Para um day trade também dá? Dá, claro, né? Mas para você se posicionar, não dá muito mole, né? Porque você nunca sabe, a gente nunca sabe. Qualquer evento contrário abana tudo, né? Então, a gente nunca sabe
por quanto tempo aquele movimento vai durar. É por isso que é importante, né, você saber ler o gráfico, interpretar, ter ali as zonas, né, de suporte e resistência definidas. A gente tem que olhar também o movimento anterior, né, para ver o que o papel fez. Tem as zonas de força, né, número inteiro. Então, aqui, a probabilidade, né, acredito que ela volte a 8,50. Deixar um fundo mais alto aqui para antes de refazer esse movimento. Então, ou seja, a reversão ainda vai acontecer. E Renner, né? Renner ainda anda aqui nos 19, né? Eu tenho aqui uma divergência, olha, ela começou aqui um pequeno alargamento, agora vai formando um triângulo simétrico, né? A gente tem um diamante aqui, nesse número inteiro. Ela abriu com um gap, não fechou. Esse movimento aqui, o retorno do carnaval, né? Provável ela fechar para a próxima semana, né? Voltar a atuar aqui em 20. Mas a Renner, né, só confirma em 22 para refazer vazio. Aqui em cima ainda. Aqui os fundos mais altos, as médias começam, né, a se juntar aqui, né, para cruzar, dar uma indicação aqui de cruzamento. Semana, né, já havia traçado um fibo aqui, foi quando ela rompeu nos 24,50, foi aqui já para o final de novembro. Aqui ela vai acumulando, né, mas ela ainda está atuando aqui nesses 19, que foi o movimento aí no início do ano. Só que aqui, né, a zona de compra de loja Sena ainda está aqui embaixo. Né, ainda tem movimento até 16,50, ó. Fundos mais altos no oscilador, oscilador sobe, mas o preço continua caindo. Na verdade, agora ela está acumulando, né? Pode ser que vingue aqui o movimento, mas por enquanto, os R$ 20, no máximo, porque o OBV também não confirma. E o mês, né? O movimento que ela fizer aqui, a recuperação vai ser pequeno, para mim vai se limitar nesses 20. O que parece aqui é que ela vai ignorar o mês de janeiro. E aí o caminho 16,50, que ela ainda tem um vazio aqui para refazer, e testar a média. Esse movimento aqui por simetria, ela já fez, né? Que foi ao longo do ano passado. Inclusive a máxima que ela tinha feito aqui foi 29,82, né? E ela aqui passou dos 30. 31,52. Então ela já refez esse movimento. Agora ela vai terminar esse aqui. Vai refazer esse anterior aqui, que é 2017. E aí o caminho 16,50. Ó, cruzando, já havia cruzado aqui, deixa eu ver onde que ele cruzou, as médias, ó. Foi justamente em novembro, ó, que reverteu, e apontando para baixo, assim como a BV, ó. BV cruzando, dizendo, vai continuar, né? Tá bem complicado. Magazine Luiza, na sexta-feira, né? Vamos dar uma olhada aqui. Magalu, um relatório aí do CIT, né? Levar a recomendação das ações para compra, né? Com preço-alvo em 5. Ah, eu adoro isso também, esses relatórios. Ela abriu com gap ontem, né? Fechou na faixa de 3,50. Só que a zona, né, importante aqui para Magazine Luiza é justamente a primeira, esses R$ 4. O que ela fez aqui, né? Ela fechou um gap também, foi de novembro, né? Ela fez movimento. A probabilidade aqui, né, para Magazine Luiza, porque na próxima semana, provavelmente vai haver o teste desses R$ 4, que ela ainda não fez, que é o que ela começou a delinear aqui numa hora. Então, ela vem a R$ 4, inclusive testando essa sombra da sexta-feira, e daqui reverte. Para quê? Para voltar nessa barra grande aqui, ó, do dia 12. Abertura é 2,70.
ou seja, voltar aqui a atuar nos R$ 3. Então, a reversão ainda está para acontecer, onde é que ela pode deixar um fundo mais alto e aí sim voltar para romper. Quando fala em preço-alvo, parece que fala em preço-alvo, na próxima semana já bateu 5. Não acredito, não acredito, ó. Ela está flutuando aqui nesse intervalo, ó. Mas para mim vai haver mais um teste aqui embaixo, até ela voltar e confirmar. Confirmando os 4, né, a gente tem movimento até o 7,50, porque é o movimento aqui de abril, né, então uma barra grande. E média flat, olha, aqui na faixa de R$ 12. Ó, aqui, estão vendo que o histograma veio, mas o movimento foi bem insignificativo, né, não teve grande relevância, não, porque não confirmou ainda, né, o que a gente vê aqui é mais uma perna, né, mais uma correção. Significativo, que eu falei, não, insignificante, né? Deus me livre, ao português da gata. A barra é grande, né, do mês de janeiro, 2,65. Então, pode voltar a atuar nos 3 até confirmar. Então, pelo que a gente vê, ela vai continuar nesse intervalo aqui até romper esses 4. Aí, o caminho é a abertura de abril, né? Botei 7,50, mas é 6,92 a abertura. Então, vai se aproximar desses R$ 7. Mínima de 2020, 6,23. Entendeu? Já tem outro bloqueio aqui. Então, ela vai se aproximar dos R$ 7 aqui, né? A Magazine Luiza. Fala em preço-alvo. Parece até que amanhã, segunda, quando o mercado abrir, já vai lá. Não, gente, não é assim, não. Demora muito. E no mês, né? Apesar dos fundos mais altos aqui, né, a gente tem acumulação, mas o ABV não confirma, não. O BV não dá sinal aí de reversão para a Magazine Luiza. Não dá sinal. Então, essa é a possibilidade, né, de testar os 4 na próxima semana, mas reverter. A reversão ainda está para acontecer aqui em Magazine Luiza. E vamos olhar a Via, né? Ih, ó, estão vendo aqui, Via Varejo voltando em Barra Grande, ó, abertura em 92. Então, aqui, onde ela volta a atuar, os R$ 2, né? Ó, o ABV caindo, histograma caindo. Semana, né? Tirar esse troço daqui. Ela já está numa zona de compra aqui, mas ela ainda tem essa faixa de 1,50 que ela ainda não testou, que ela pode testar ainda. Ela se aproximou em julho. Ó, BV caindo, histograma nem se fala, todo embolado, né? Movimento aqui, olha, não tem grande relevância, não deu tanto impacto, né? E o mês. A primeira resistência importante aqui de Via Varejo é 3,50, né? Inclusive, eu tenho aqui a mínima de 2020, que é 3,96. E aqui, né, a mínima histórica dela é R$ 1,04, movimento de janeiro de 2016. E aí confirmou, né, em fevereiro. Então, a barra é grande, para mim, né, Via Varejo ainda vem aqui nesse 1,50. Aqui, ó, continuação, divergência escondida, né? O oscilador sobe, mas o preço continua caindo. O que a gente tem aqui é agora, né? É uma recuperação aqui. Vou olhar aqui a semana, ó. Ela já se aproximou dessa abertura, que é 1,92, né? Ou seja, a gente tem os R$ 2 aqui para ela atuar. A probabilidade aqui é dela tentar se aproximar em 2,50, né? A abertura dessa semana é 2,22. Então, onde ela volta a atuar aqui em cima, né? Inclusive que a gente tem muita sombra. Para confirmar. Agora, né, a reversão dela só acontece nesse número inteiro, que é R$ 4, né? A primeira resistência importante aqui não é nem 3,50.
É a faixa de R$ 4, onde ela reverte. Mas também não vai muito longe, né? Porque eu tenho aqui abril, né, abertura de abril, que é 4,31. Ela tem aqui, por enquanto, é refazer esse movimento. Está muito limitado aqui, porque o que os osciladores aqui mostram, principalmente o OBV, é continuação para o papel, né? Aqui na faixa de R$ 4 já tem um movimento aqui de 2020, é 3,96. Então, a recuperação aqui dela vai ser, um primeiro momento, né, o movimento vai ser limitado. Porque reversão aqui de movimento, né, para via varejo, está aqui em cima ainda. De movimento, né? De tendência eu nem falo. Tá bem ruim mesmo, bem ruim mesmo. Muitos papéis estão muito ruins pra caramba, estão ruins pra caramba, né? Você pensar em compra, né? Tá complicado, né? Não vi nada assim de atraente, né? Para dizer, não, investir ali, né? Vou chutar o balde ali. Olha Americanas falar nisso. Ó, tristeza. Isso aqui é para esquecer também, né? Ó, esquece. Bem ruim mesmo. Porque quando a gente fala numa figura também, né? A figura, gente, um padrão de candle, a gente precisa de confirmação, né? E a figura, como, por exemplo, Alço 3, né? Aliança Sonai. A Aliança Sonai tem formou um fundo duplo aqui, olha, entre dezembro, né, e janeiro desse ano. Só que agora, né, tá confinado aqui nesse intervalo, né? Precisa sair dos 18 para poder ampliar movimento, né? O movimento aqui do dia 10 de novembro, refazer isso aqui. E no mês, a Aliança Sonai tem uma cunha descendente, que é um padrão de reversão, é um padrão altista. Mas assim, as figuras, né, quando a gente vê no gráfico, primeiro, quando você vê um livro de padrões, né, de figuras, de padrões de candle, você não vai olhar para abrir seu gráfico, vai olhar e vai ver o padrão direitinho ali, ou a figura, né? Exatamente ali. Porque quando a gente olha no livro, ai, totalmente fácil, caramba. Não, totalmente fácil. Não, não é assim. Você tem que ter paciência para aquilo se formar, para aquilo romper, né? Porque a gente precisa de uma confirmação. Como é que eu vou atuar aqui? Ah, tem uma cunha descendente, um padrão de alta, padrão de reversão. Como é que eu vou atuar nisso aqui agora? Não posso. Porque essa cunha só vai ser confirmada aqui em cima ainda, né? 23,50. Ela, enquanto não superar esses 18, que eu tenho a mínima de 2020 aqui, nada feito, né? Ó, olha aqui o histograma, que merda. Então, assim, você tem que ter a capacidade também, né? Por exemplo, um ombro, cabeça, ombro. Nem sempre ele está direitinho. Então, você tem que ter o olho, né? Para saber identificar ali a figura, o padrão.